Irmãos, a fé é o modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca da realidade, de que não se vê. Foi a fé que valeu aos seus antepassados um bom testemunho. Foi pela fé que Abraão obedeceu a ordem de partir para uma terra que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Foi pela fé que ele resistiu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas com Isaque e Jacó, os cordeiros da mesma promessa, pois esperava a cidade alicerçada, de que Deus mesmo for arquiteto e construtor. Foi pela fé também que Sara, embora estéril e já de idade avançada, se tornou capaz de ter filhos, porque considerou fidedigno o autor da promessa. É por isso também que de um só homem, já marcado pela morte, nasceu a multidão, comparável às estrelas do céu e inumerável como as areias das praias do mar. Também esses morreram na fé, não receberam a realização da promessa, mas a puderam ver e saudar de longe e se declararam estrangeiros e migrantes nesta terra. Os que falam assim demonstraram que estão buscando uma pátria e se lembrassem daquela que deixaram, até teriam tempo de voltar para lá. Mas agora eles desejam uma pátria melhor, isto é, a pátria celeste. Por isso, Deus não se envergonha deles, ao ser chamados de seu Deus, pois preparou mesmo uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, posto à prova, ofereceu Isaque, e ele, o depositário da promessa, sacrificará o seu filho único, do qual havia sido dito: é em Isaque que uma descendência levará o teu nome. Ele estava convencido que Deus tem poder até de ressuscitar os mortos, e assim recuperou o filho, o que é também um símbolo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque seu povo visitou e libertou. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque seu povo visitou e libertou. Fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, como falaram pela boca de seus santos, os profetas, desde os tempos mais antigos. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque seu povo visitou e libertou. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque seu povo visitou e libertou. Para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quanto nos odeiam, assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque seu povo visitou e libertou. Bendito seja o Senhor Deus de Israel,
seu povo visitou e libertou. E o juramento de Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertos do inimigo, a ele nós servamos sem temor, e em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem os nossos dias. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque seu povo visitou e libertou. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque seu povo visitou e libertou. Arrancar o armário da cabeça. Aclamação. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou, e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, Protegei-nos no combate, seja nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene Deus, instantemente vos pedimos, e vós, o príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Amém. Vamos sentar. Primeiro quero agradecer
Altieres, né, e a Tati, de nos receber aqui. Alegria minha de estar aqui, né? Estou muito feliz, de verdade, aqui, né? Jesus está feliz aqui também. E, né, de você ouvir você crescer, né? Tem tanta bronca na vida. E hoje está aqui um pai de família, né? Isso para mim é uma alegria. Estar aqui hoje na tua casa. Ainda mais estar aqui com Jesus na tua casa, né? A carta dos Hebreus, hoje para todos nós aqui, principalmente para vocês, mas também para toda a comunidade que depois vai ver essa direção, essas palavras. A carta dos Hebreus não tem autor definido ainda. Ninguém sabe, nenhum teólogo chega os teólogos não chegam em um consenso de quem realmente escreveu a carta aos Hebreus. Alguns, antigamente, antes do concílio, achavam que era uma carta escrita por São Paulo, mas depois de alguns peritos olhando a linguagem, o jeito de falar, já não se afirma que é uma carta escrita por São Paulo apóstolo. Mas eu tive um amigo, um teólogo bom mesmo, que ele dizia que na opinião dele, essa carta foi ditada por um anjo, porque a carta aos Hebreus é uma perfeição teológica, ela é uma perfeição de doutrina. Não existe deslizes dentro dessa carta aos Hebreus, é tudo uma coisa muito precisa, uma doutrina muito, muito firme, muito sólida nos ensinamentos de Jesus. E aqui nessa leitura, na primeira leitura, a gente vê que a leitura já começa com uma frase que para nós, principalmente, comunidade Voz dos Pobres, é muito forte. Diz assim, ó: a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera. A fé é um modo de já possuir aquilo que ainda se espera. Isso mostra um pouco que a realidade nossa de fé, o que nós esperamos viver um dia na eternidade, nós já, quando se entregamos a Deus, já desfrutamos disso aqui. O nosso céu começa aqui. Porque onde está Deus, está o céu aqui. Hoje é o céu essa casa. Porque o céu é Deus, né? E Deus está aqui. Então, quem fica perto de Deus já possui aquilo que a gente espera alcançar depois da morte corporal. Então a vida de um discípulo, a vida de um missionário Voz dos Pobres, como o Papa Francisco pede para a igreja em geral, mas para nós isso cabe muito, de uma forma muito forte, de viver a alegria dessa pertença a Deus, de viver a alegria de ser herdeiro dessas promessas, de já possuir aqui a alegria de ficar perto de Deus, né? Não só, a gente não vive uma fé, por exemplo, como vive as outras denominações, outras religiões, que esperam algo que acontecerá depois, né? A nossa fé nos leva a já viver essa presença eterna de Deus, essa presença que vai nos alimentar durante toda a eternidade, já viver isso aqui. E se ficar no céu é ficar feliz, ficar alegre, então a gente tem que viver alegre. Por isso que o Papa Francisco bate nessa tecla, né? De que o cristão precisa manter a esperança e a alegria. A gente vive num mundo quando às vezes a gente olha os noticiários de TV, às vezes a gente olha alguma reportagem, a gente estuda alguma coisa sobre como que é conduzido hoje o mundo, né, pelas mãos de pessoas tão más, às vezes. A tendência é o desânimo. A tendência é achar que está tudo perdido. A amostra de poder daqueles que não caminham com Deus assusta, né? Mas na verdade quem manda é Deus, né? O Papa disse isso essa semana bem claro, assim, que o cristão precisa ser aquele que proclama a esperança, aquele que não olha e fala está tudo perdido, né? Embora a gente perceba a influência maligna, né, nesse mundo que passa, mas só esse mundo passa. A nossa fé nos faz viver no céu já aqui. Nós estamos no mundo, como Jesus falou, mas nós não somos daqui.
Então a nossa fé não passa, a nossa esperança não passa, a nossa caridade não passa, a certeza nossa do céu não passa, a nossa alegria não deve passar. Porque mesmo vendo o mundo que parece que caminha, né? Até o Papa comentou há um tempo atrás, uma terceira guerra mundial está iminente, está às portas, né? Você imagina para o Papa ter falado isso, como que deve estar a coisa, né? A gente vê aqueles navios de guerra da Rússia encostaram na costa da Líbia. A China está fazendo exercício militar junto com a Rússia contra os americanos, contra a OTAN. Então, a gente vê tudo isso, mas isso não deve nos assustar. Não deve tirar nossa alegria, não deve tirar nossa esperança, nem nossa confiança. Jesus está conosco. Embora às vezes, como diz o Evangelho, parece que ele está dormindo na barca, né? Mas ele levanta e a voz dele acalma tudo. Ele fala para o vento, para, e o vento para. Né? Ninguém vai conseguir, por exemplo, uma comparação clara para a gente entender. Ninguém vai conseguir, por exemplo, apertar o botão de uma bomba nuclear se não tiver a permissão de Deus. Por mais que eles queiram. E se tiver a permissão de Deus, é porque algo muito maior do que tudo isso espera por aqueles que acreditam em Deus. Então a nossa fé tem que ser uma fé alegre. E a nossa alegria não é uma alegria de um riso escarnecedor, ou de um riso de quem não se preocupa com os outros que sofrem. Né? A nossa alegria não é aquela alegria que às vezes humilha os que sofrem. Às vezes a gente vê tanta gente rindo, e bebendo e brincando, tudo diante de tanto sofrimento de tanta gente, mas eles estão indiferentes. A nossa alegria não, a nossa alegria é uma alegria que nasce dessa esperança, dessa passagem da carta aos Hebreus, a convicção de já possuir o que a gente espera. Não vai ter nada maior no céu do que o que está aqui nessa casa hoje. Nada maior. O céu não vai ter um ser no céu maior do que este que conosco está aqui hoje. Por isso que nós já possuímos aquilo que nós esperamos. Quando a gente está perto dele, as dúvidas, o medo, os ventos que batem forte, as tempestades que vêm e que vão, a gente tem que ter a certeza que ele está no comando, ele está na barca, ele está com a gente. A esperança, a alegria tem que estar no nosso coração diante das dificuldades e principalmente diante do silêncio de Deus. Jesus na barca ficou em silêncio enquanto o mar fazia barulho. Isso para nós traz uma reflexão muito grande, que o mundo faz esse barulho. Rumores de guerra, vocês já leram isso no Apocalipse? Quando disserem para vós, quando ouvirem rumores de guerra, e desgraças e grandes fenômenos naturais, como a gente tem visto hoje, coragem, diz assim no Apocalipse. Coragem, porque a vossa libertação se aproxima. Olha que interessante. Ele não fala assim, coragem porque o mundo vai acabar, mas vocês vão para o céu, né? Coragem, porque a vossa libertação se aproxima. Porque estar com aquele que estaremos no céu, já é estar no céu aqui. Então não tem por que não ter coragem. Não tem por que não deixar de ter medo. Esses barulhos de guerra, esses barulhos de tudo isso que tem por aí, é como esses ventos que batiam na barca dos apóstolos de Jesus. E eles tiveram medo. E Jesus chama a atenção deles dizendo: por que vocês são tão medrosos? Como quem diz, vocês não estão vendo que eu estou aqui? Hoje Jesus, na nossa comunidade, nas nossas casas, diante do barulho que fazem nossas contas, nossas dívidas, as incompreensões, né? Os problemas internos e externos, as perseguições às vezes dentro do clero, tudo isso que acontece com a nossa comunidade, às vezes grita alto, mas Jesus mora conosco.
Jesus mora na nossa casa. Quem vai arrumar o jeito de pagar aluguel é ele. Nós estamos trabalhando na firma, mas ele é o patrão, né? E ele mora na casa. Ele mora conosco. A nossa casa se torna um céu quando a gente percebe que Deus mora lá. Quando os discípulos disseram para Jesus que queriam seguir Jesus, onde você mora? Jesus falou, vem ver. Jesus mostra claramente que Jesus mora onde Ele está. Jesus não precisa de um lugar físico, material. Jesus, ao mesmo tempo que Ele está aqui conosco, Ele está com os mártires que estão morrendo no Iraque. Ele está em todos os sacrários da terra. Você sabe por que a gente faz o sinal da cruz quando a gente passa em frente a uma igreja? Quem sabe? Qual que é o sentido? Porque Jesus está lá. Porque Jesus está lá. O sacrário. Eu vejo como uma salvação, né? Santíssima Trindade. Na verdade, você está declarando diante, primeiro, o respeito com a presença real de Cristo ali. E você está declarando que diante da cruz do Senhor, que a sua vida foi salva debaixo daquele sinal da cruz, daquele alguém do qual você passa na frente agora. Então você faz o sinal da cruz, dizendo obrigado, porque por vossa santa cruz remistes o mundo. E eu, um deles. São Francisco ensinou isso. São Francisco, às vezes, ele tinha que ir para algum lugar, ele procurava o caminho que tinha mais igreja. Ele não procurava o caminho mais perto. Verdade. Ele procurava por onde que a gente tem mais igreja para a gente passar. Ah, por aqui, mas dá 10 quilômetros a mais. E eles iam a pé, hein? Vamos por aí. E ele fazia questão de em cada igreja parar, saudar Jesus e ensinar os primeiros franciscanos esse sentido do senhorio de Jesus, do poder daquele que te comprou a preço de sangue. Aquela cruz que você traça sobre você está dizendo também para o demônio, olha, não tem nada para você aqui. Aqui é tudo dele lá. Então, não é só um gesto que às vezes a gente faz talvez sem até saber o que está fazendo, né? Tudo isso nos mostra que a gente vive uma realidade do que a gente já espera viver na eternidade. Onde a gente passa, está lá Jesus. O céu é exatamente isso. A cidade onde Deus está. Onde Deus ilumina. O Apocalipse diz isso também. Que o céu não precisa de sol. Porque Deus é o sol do céu, né? E o Santíssimo Sacramento, a igreja diz que ele é o sol da igreja. Então onde tem Jesus, está o céu. E a gente está feliz. Onde a gente estiver com Jesus, a gente tem que estar feliz. E nas casas dos casais, onde não existe a presença física de Jesus na Eucaristia, deve existir a presença espiritual de Jesus. Porque não são as paredes de nossas casas que nos separam daquele que está, por exemplo, aqui está perto de São Tomás Moro. Essa distância e essas paredes não significam nada entre o seu coração e o coração dele. Então ele está de uma forma, uma presença real e espiritual. Aqui é uma presença real, física. Aqui Deus está, né? Espiritualmente, ele também está, mas a forma de presença na Eucaristia é uma forma única. É uma forma de presença física. E para a gente terminar, ainda nessa primeira leitura, onde que está aqui? No finalzinho da leitura, o autor da carta aos Hebreus diz assim: foi pela fé que Abraão foi posto à prova e ofereceu Isaque, que era quem Deus falou que ia dar a ele uma descendência. Você imagina a cabeça de Abraão. Imagina. Você já está velho, já não tem mais esperança de ter um filho. De repente um anjo de Deus aparece para Abraão e fala: olha, você vai ter um filho. Sua esposa vai conceber. E ele ainda acha: não, mas ela é muito velha e eu também.
Sua esposa vai conceber e ele será o herdeiro da promessa. A sua descendência vai ser maior do que as estrelas do céu, do que... Faz essa promessa solene para Abraão. Aí quando Isaac está mais ou menos com em torno de 16 anos, mais ou menos, o mesmo anjo diz para Abraão que Deus exige o sacrifício de Isaac. Você imagina como ficou Abraão? Quem é esse Deus? Por quê? O que ele vai tirar disso? Como ele pode ter me prometido uma coisa e agora ele me pede outra? Abraão poderia ter virado as costas para Deus muito fácil. Ali. Só que a própria leitura dos Hebreus diz: Abraão tinha certeza de que Deus é tão poderoso que poderia ressuscitar até alguém que já estivesse morto. Ele tinha a certeza que se sacrificasse Isaac, Deus ressuscitaria Isaac. Uma fé verdadeira, né? Sem precedentes, né? Patriarca de toda, na verdade, patriarca das 3 grandes religiões monoteístas, né? Cristianismo, judaísmo e o islamismo também. Então Abraão nos mostra com isso de que a fé, essa fé que no começo da leitura dos Hebreus diz que já é uma convicção daquilo, o começar a viver aquilo que a gente espera um dia viver na eternidade. Abraão nos ensina que essa fé é dar um passo confiando em Deus. É igual uma criancinha que tiver, você põe a nenezinha no alto. Se você falar vem com o pai, ela vem. Ela não considera os riscos de cair. Ela sabe que o pai sabe o que está fazendo, né? A mesma coisa Deus conosco. Às vezes as coisas que se apresentam na nossa vida, principalmente trazendo bem para nós, para nossa comunidade, vamos trazer para a realidade, por exemplo, minha como fundador e ministro dessa comunidade. Às vezes mais para trás eu disse, olha, vamos fazer isso. Mas talvez mais para frente fale, olha, a gente vai fazer assim. Porque sinta a inspiração de Deus para que seja diferente agora. Isso pode deixar confuso, né? Será que não é os remédios doidos que o cara está tomando que está deixando ele doido, né? Mas na verdade, confiar de que Deus pode fazer e desfazer. Deus pode ressuscitar até morto, né? Acreditar nisso. Se lançar na certeza de que Jesus está na barca e que Ele que dá a palavra final de tudo. De tudo. Mesmo se a comunidade parecer que está balançada, mesmo que a vocação parecer balançada, às vezes o casamento parece balançado, tudo, não tenha medo. Viver a coragem, alegria e esperança de que Ele, a hora que Ele falar, cala-te para o vento e cessa para o mar, as ondas do mar, vai parar. Porque na verdade Ele que manda. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.